Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 9. Essa porção da palavra de Deus é um texto belíssimo, grande, mas belíssimo. Conta um fato de Jesus que encontra-se com um cego e realiza uma obra profunda. E nós queremos avaliar aqui nesta noite, nós queremos analisar. Aliás, a gente quer conversar, como conversamos nesta manhã, sobre o tema. Queremos ver mesmo? Essa é uma pergunta para a gente meditar. Queremos ver mesmo? E eu quero que você medite comigo, olhando para o texto da palavra de Deus. Olha o que diz o texto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistiu: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: o que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele a idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador. Se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem.
O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Que palavra, irmãos, que texto belíssimo. E eu quero que você medite sobre ele. Nós queremos conversar sobre esse texto. E hoje pela manhã falamos desse texto, apenas os 7 primeiros versículos. Queremos ver mesmo? Essa é uma pergunta e que nos faz pensar. Queremos ver mesmo? Irmãos, quem é o cego dessa história? É lógico que de imediato a gente vai dizer: o cego, ele é o cego. Ele não enxergava mesmo, ele era cego, sabia que não via e não acreditava que podia ver. Mas quando Jesus, eu quero que você perceba isso, está claro no texto, mas quando Jesus untou seus olhos com cuspe misturado com barro, ele ganhou um ânimo. É impressionante. Ele sai da acomodação, ele ganha um ânimo, e um ânimo surpreendente. E não hesitou em lavar-se no tanque de Siloé, conforme Jesus havia recomendado. Ele foi e voltou vendo. Ver é querer. Eu vejo aqui os discípulos pensavam que viam, mas não viam. A gente percebe logo no início do texto. Eles viam, eles pensavam que viam, mas não viam tão bem. E andando com Jesus aprenderam, nós falamos nesta manhã, que dialogando podiam aprender e ver. Porque ver é querer, e eles queriam. Mas quando eu olho os fariseus, irmãos, é muito interessante. Porque os fariseus acreditavam que viam. Eles acreditavam que viam, mas não viam, eram cegos. E tem um detalhe muito importante aqui: os fariseus, além de acreditarem que viam, tinham a certeza de que só eles viam, só eles, e mais ninguém. Ver é querer, e eles não queriam ver de forma alguma. Todos sofriam, irmãos, alguma cegueira. Os fariseus, os discípulos. Quem via aqui era Jesus. E você pode perceber no primeiro versículo do capítulo 9, você vai perceber que o texto vai dizer assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu. É o único que enxerga tudo, é o único que vê. Pensem comigo nesta noite, pensem comigo, todos nós temos um certo nível de cegueira, todos nós, eu e você. Nós temos um certo nível de cegueira, todos nós temos um tipo de cegueira. E nem todos nós temos consciência da nossa cegueira. Nem sempre nós queremos admitir claramente que temos um certo grau de cegueira.
A gente percebe aqui do texto que há vários tipos de cegueira, mas quero falar aqui do personagem que me parece central, exatamente o próprio cego, porque sua cegueira é de nascença. Seu mundo era de absoluta escuridão. Você pode imaginar isso. Às vezes eu me imagino cego, é terrível. É terrível, não tinha referência de nada. E sua vida, irmãos, era marcada pela pobreza, pela mendicância, principalmente por muito preconceito. Esse homem era alvo de preconceito, era maldito. Você pode imaginar alguém olhar para você e dizer para você que você é um maldito. Você é um abandonado de Deus. Você não é abençoado. Você é uma casta inferior. É tão verdade que a pergunta dos discípulos de Jesus denuncia isso. Ele não sabia a maravilha de enxergar, mas sabia o quanto difícil era não enxergar. Este homem tem uma característica muito interessante. E eu olho para esse texto e eu vejo, ver não fazia parte da sua agenda. Não fazia parte da sua agenda. Se fazia, ele riscou ou aprendeu a não demonstrar, porque não demonstrava mesmo. Ele é passivo, ele é conformado com a sua situação. Você já viu alguém assim conformado? Tem muita gente que vive assim. Eu me lembro de um exemplo bíblico que a maioria, que se não todos conhecem, é o paralítico de Betesda. E o próprio João fala desse paralítico, 38 anos ali naquele poço, naquela piscina, esperando um movimento das águas. E depois de tantos anos tentando, entrou num processo de desânimo. Entrou num processo de estagnação total. É visível a sua passividade, a sua apatia, a sua inércia. E Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? Ele disse: Senhor, eu não sei. Tem médicos aqui, e vocês sabem que se você pergunta uma pessoa que está à sua frente, doente, você quer ser curado? Ele diz: não sei. Você vai perguntar: o que é que você veio fazer aqui? Porque a resposta é assim: claro que eu quero. Eu imagino, irmãos, o barulho que Jesus fez passando por aquele lugar. Gente gritando Jesus, a multidão imprensando Jesus. Havia ali uma multidão e o barulho era muito grande. No mínimo, aquele homem cego sabia que algo especial estava rolando na cidade. É possível até que soubesse que era Jesus de Nazaré. É possível. Presente com seus discípulos, mas isso não o tira da acomodação, não desperta nele, visivelmente, o desejo de mudança de vida. Não injeta nele o vírus da esperança. Eu gosto de dizer que ele está comodamente acomodado, sem nenhum incômodo. É assim que muita gente vive. E esse homem vivia isso. Ele está acomodado, comodamente acomodado, sem nenhum incômodo. Irmãos, amigos,
há o perigo de acostumarmos com a nossa vidinha. Verdade ou não? A gente acostuma. A gente acostuma com a nossa vidinha, às vezes equivocada, às vezes uma vidinha errada, totalmente equivocada, e aquela vidinha, ela vai se tornando rotineira, dia após dia, e a gente vai nós vamos nos acomodando a ponto de congelarmos qualquer mudança. Mudança que antes era relevante, agora não é mais. Simplesmente a palavra mudança deixa de fazer parte da nossa agenda. Porque, irmãos, a Bíblia traz um outro exemplo que faz toda a diferença, é o cego Bartimeu. Eu gosto desse cego. Porque, irmãos, ele é totalmente diferente. Marcos, capítulo 10, registra isso. Quando ouviu que era Jesus, começou a gritar em alta voz. Ele começou a gritar, disparou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ansiava e demonstrava um desejo enorme de enxergar, e não se envergonhava de gritar ainda mais alto, apesar das vozes contrárias. As pessoas diziam: rapaz, pare, Jesus não vai te ouvir. Mas ele gritava insistentemente e com toda a força do coração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele queria ver. Você quer ver mesmo? Queremos ver mesmo, irmãos? Ou estamos numa passividade louca? Eu quero fazer 3 reflexões aqui. A primeira reflexão é que ver implica inevitavelmente em perceber exatamente a oportunidade. Ver implica inevitavelmente em perceber a oportunidade. O cego do texto não demonstrava desejo de ver. Já disse isso. Vivia uma visível apatia. Mas entendam isso, quando a possibilidade surge concretamente, ele não hesita. O texto mostra isso. Ele está passivo, parece longe, não está nem aí, mas quando a possibilidade surge concretamente, o cego não hesita, na verdade ele não descarta a dúvida. E revela seu interior, revela o que está dentro dele, ele quer se enxergar. Aliás, a sequência dos fatos mostra isso. Jesus viu o cego, versículo 1. Os discípulos questionam. Eu disse pela manhã que eles entraram exatamente nesse questionamento. Mestre, quem pecou? Na especulação da vida. A gente gosta de especulação, não é verdade? A gente pergunta, o outro responde, o outro discorda. A gente gosta disso. E eu vejo que os discípulos e às vezes a igreja entra na especulação até mesmo da palavra. Eu disse pela manhã que vi alguns zaps, em alguns grupos crentes discutindo sobre a morte da Marília Mendonça. E cada palavra horrorosa. Gente especulando, e uma especulação boba. Onde que a gente vai chegar com isso? E às vezes nós especulamos tanta coisa e deixamos de cumprir a missão de Deus. Os discípulos, irmãos, eles especulam,
Mas Jesus não está preocupado em especulação. Logo depois ele disse, nós temos uma obra para fazer, a noite está chegando, é dia, eu quero trabalhar enquanto é dia, porque a noite chega e a gente não trabalha mais. Aí ele cospe, diz o texto que ele cospe no chão, pega a lama e passa nos olhos do cego, e ele diz, vai lavar-se no tanque de Siloé. Agora eu gosto disso, irmãos. Aquele homem, ele não especulou nada. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse homem surpreende. Ele não fazia questão de ver, mas quando enxergar se tornou uma possibilidade palpável, ele não titubeou, ele levantou-se e foi. Ele correu riscos, apostou naquela porta que se abriu. Eu acredito, irmãos, que o toque de Jesus, aquele toque de Jesus, não foi a lama, não pensem que foi o cuspe de Jesus. Não adianta colocar o nome de uma igreja, a igreja do cuspe de Jesus, porque não dá certo. Não foi o cuspe, não foi a lama, mas foi o toque de Jesus. E as palavras, aquelas palavras que saíram do coração de Deus, tocou o coração daquele homem. Ele não disse nada, apenas obedeceu e voltou vendo. Ver implica inevitavelmente em perceber a oportunidade. Vou fazer uma segunda reflexão nesse texto. Ver é algo impactante, mas seguramente implica em enfrentar toda a complexidade de quem enxerga. Tem que assumir. Enquanto cego, vivia no ostracismo, lógico. Era um João ninguém. Quem era o cego? Um bastardo, uma pessoa maldita. Ninguém se importava com ele, mas agora que ele enxerga, a coisa muda. Ele era invisível, oculto, e não era cobrado por nada, e ninguém lhe pedia explicações. Explicações de quê? Mas após experimentar a mudança, vive a complexidade, eu diria a complicação de quem enxerga. Agora ele tem que lidar com várias demandas. Agora ele tem várias demandas que são lançadas sobre ele. A primeira demanda é sobre a sua identidade. Diz o texto, alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ele não tinha pintado o cabelo. Tem gente que pinta cabelo. E algumas irmãs aqui queriam que eu pintasse, Francimar. Mas eu não pregaria nunca aqui, nessa igreja, cabelo pintado. Não fez implante de cabelo, não colocou botox. E ele aqui diz assim, sou eu mesmo. Olha, gente, sou eu. Ele insistia dizendo, sou eu mesmo. Deixe-me dizer uma coisa para você nesta noite, você que está aqui. A vida com Cristo tem novas demandas. Se você quer ser um discípulo de Jesus, essa é uma questão séria para a gente que é igreja. Se a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente tem novas demandas, e às vezes demandas difíceis. A pergunta o questionamento é, você está disposto a pagar o preço? Depois, irmãos, os fariseus estão chateados, estão em crise. A cura foi no sábado, e o modelo mental dos religiosos, irmãos, nós somos religiosos, eu e você.
A gente é religioso. E aqui os religiosos, olha, eles entram numa crise profunda. Eles acusam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Guardar era uma tradição, e a tradição era mais importante do que ter uma pessoa curada. Olha que coisa incrível. Isso acontece hoje também. Mas eles insistem. Atentem para isso, eles usam o nome de Deus. Para a glória de Deus. Diga que esse homem é pecador, mas o cego restaurado, ele é autêntico. Eu gosto dessa autenticidade e dessa coragem desse homem. Ele diz não saber muito a respeito de Jesus, e não sabia mesmo. Mas o homem passivo, que agora vê, é ainda mais incisivo, porque ele diz assim, não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, irmãos, isso é maravilhoso. E deixe-me dizer algo importante para você, a coisa mais importante, mais revolucionária, não é dissertação sobre Deus. Mas é anunciar o que Deus está fazendo na sua vida. O que é que Deus está fazendo na sua vida? Irmãos, a gente passa anos e anos dentro de uma igreja, vai a uma escola dominical, estuda a Bíblia, tem professor de escola bíblica que estuda, dá aula, você ouve sermões todos os domingos, pela manhã e à noite, tem quarta-feira celebrando a restauração. O que é que Deus está mudando na sua vida? No seu casamento mudou alguma coisa? Eu sempre, quando eu penso nisso, eu olho para esse rapaz que está aqui, o Marcelo. Ele gosta que eu chame de rapaz, mas já é um senhor. E o Marcelo não é perfeito, eu sei que ele não é. Não é, Rogério? Imperfeitão, né? Mas, olha, eu quando vou à empresa dele, alguns funcionários me dizem assim, pastor, olha, esse cara mudou mesmo de vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque o Evangelho nos chama para uma mudança de vida, mudança em casa, mudança no trabalho, mudança na igreja. A pergunta é, o que é que Deus está fazendo na sua vida? E mudança de vida é uma grande revolução, impacta pessoas. Você pode dizer assim, olha, eu já li a Bíblia 20 vezes. Eu sei falar tudo do Velho Testamento. Tem valor? Lógico que tem, é lógico. Mas a pergunta é, o que é que isso mudou a sua vida? Mas terceiro e último lugar, ver no reino de Deus implica em saber que há muito mais para se ver. Pense comigo. Ver, irmãos, no reino de Deus implica em saber que há muito mais para se ver. Significa que você vai se surpreender em relação ao ver. Sempre tem algo mais para se ver. O homem curado não tinha sido liberado, como de costume, tinha que passar pelo sacerdote. O sacerdote é que liberava. Portanto, ele não podia participar do convívio familiar, ele não podia participar do convívio dos amigos, e muito menos ir à sinagoga, muito menos. Aliás, ele foi até expulso da sinagoga. Agora, atentem para isso. Jesus, percebendo a solidão dele sozinho, sabendo de sua solidão, de sua dificuldade de socializar-se, sabe o que Jesus faz? Vai ao encontro daquele homem. Aí Jesus diz assim, eu imagino com a voz suave de Jesus, você crê no Filho de Deus? Aí ele é autêntico, ele é verdadeiro. Quem é ele, Senhor, para que eu creia?
Aí disse Jesus, você, olha aqui o verbo que Jesus usa, você o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E ajoelha e adora. No reino de Deus, irmãos, sempre tem algo mais para se ver. Eu me lembro de uma história do Velho Testamento. Eu gosto muito dessa história. O rei da Síria, ele estava em guerra com Israel. E ele planejava lá no seu escritório, com seus conselheiros, ele fazia um planejamento de guerra com seus conselheiros de guerra, com seu staff de guerra. E ele percebeu que havia naquele grupo alguém que o delatava. Ele disse, olha, a gente trata aqui no secreto, parede fechada, mas tudo indica que o rei de Israel sabe do que está acontecendo aqui. Porque quando a gente coloca em execução os planos, a gente perde. Eles não estão. Eles têm alguma coisa errada, tem um delator no nosso meio. Aí um conselheiro disse assim, não é não, meu senhor, não é não. Tem um homem de Deus chamado Eliseu. Ele sabe o que está sendo tratado aqui. Ele disse, olha, se ele sabe, a gente vai matar. Cercaram a casa de Eliseu com um exército. E um negócio assim, barra pesada mesmo. Aí de manhã o servo de Eliseu acorda, imagina aquele rapaz, uma vista boa, mas cego de entendimento. Cego de entendimento. Levanta e olha para fora pela janela e diz, sai na rua e diz assim, ah, meu Senhor, nós estamos perdidos. E ele falou com Eliseu. Aí Eliseu, com a sua tranquilidade, eu imagino Eliseu, um senhor de idade, com tranquilidade, cabelos brancos, ele disse assim, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E ele orou, irmãos, olha a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos para que ele veja. Abre os olhos, Senhor. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entenderam isso? Aquele homem cego a priori, mas depois Eliseu ora, abre os olhos desse moço, Senhor. Quando ele olha, ele atrás do exército da Síria estava o exército de Deus. Ele diz que Deus cegou o exército da Síria, eles fugiram a ermo. Nós precisamos pedir a Deus, irmãos, dá-me tua visão, Senhor. A gente conhece essa música, né? Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver. A gente canta isso. Olhos que possam ver. Eu sei muito pouco, eu posso dizer para você muito pouco quem eu sou. Eu sei muito pouco de você. Eu convivi em Barra do Piraí, conheço o Fernando, conheço o Francimar. O Cacá já é mas também não é tão novinho, não. Mas é mais novo, conheço também. Mas eu sei muito pouco de vocês. Muito pouco. Irmãos, a gente sabe muito pouco, mas muito pouco do outro. Eu sei muito pouco de Deus. Eu convivo com a Marlene, mas não sei tudo dela. Sei mais do que há 36 anos atrás, com certeza. Mas, irmãos, eu quero que você entenda isso. O nosso ver aqui na história é relativo. Mas a gente pode ver mais do que vemos.
tem muito mais para a gente se ver. Pode acreditar nisso. Tem coisa que Deus quer que você veja de tal maneira que a sua fé será fortalecida, mas você não está vendo. Você está cego. E você pode pedir para Deus nessa noite, abre os meus olhos. Mas posso dizer uma coisa para você ainda que o olhar, a visão nossa aqui na história é relativa, eu posso garantir a você que um dia veremos de forma absoluta. Olha o que diz aqui, irmãos. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, é relativo, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Deus conhece plenamente a minha vida. Eu quero desafiar você nesta noite. Eu tenho 3 desafios para você. Primeira coisa, diga para Deus nesta noite, abre meus olhos, Senhor. Se você pensa que você vê, talvez você não veja o que você pode ver. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero ver, eu quero enxergar quem eu sou, minhas falhas. Eu tenho falhas. Eu preciso enxergar quem eu sou, meus pontos frágeis. Duvido que alguém aqui diga para mim que não tem um ponto frágil. Eu tenho. Eu quero enxergar a salvação do Senhor. Ai, irmãos, como é bom enxergar essa oportunidade de Deus. Tempo aceitável, tempo de salvação, entregar minha vida para Jesus. Que coisa boa. Eu tenho visto, encontro pessoas aqui que me disseram hoje pela manhã, pastor, eu entreguei minha vida ao Senhor aqui. Saí lá de trás, vim aqui, entreguei minha vida a Jesus. Isso é maravilhoso. Ver isso. Eu também quero ser conhecido do Senhor. Irmãos, o que adianta você conhecer Deus e não ser conhecido de Deus? Mas segundo desafio, saia da inércia, saia da passividade, da acomodação. Você precisa de mudança. E se você percebe isso nesta noite, se você enxerga isso, se você vê isso, você pode pedir para Deus mudar a sua vida. Mas peça para Deus mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Eu quero orar com você.